Eu fiquei assistindo algumas coisas aí, tava mostrando na internet 5 cantores que tinham potenciais, mas que se destruíram, né? Se destruíram, eu não vou falar o nome dos cantores para não gerar problema nenhum, não tem necessidade disso também, mas pessoas famosas que se perderam por bebida, drogas, medicamentos. E até hoje essas pessoas elas são tratadas como ídolos, mesmo depois de mortos. Até mesmo um tempo atrás eu vi uma notícia não, chamada também de 9 famosos que você queria que voltasse. Eu estava lá mostrando também. E esses que falaram aí desses 5 que se perderam por causa de drogas ilícitas, e por drogas lícitas também, que a bebida, o álcool é uma droga lícita, estavam incluídos. E algumas pessoas botando lá que voltaria, que era tanto um quanto o outro. E no meu pensamento ali eu questionei, né? Muitos estavam pedindo para retornar cantores. Cantores apenas cantores, não eram compositores. A pessoa, por ser somente cantor, ela só está transmitindo aquilo que o outro se inspirou. Então, assim, nesse ponto, o que ele está trazendo? Ele está trazendo o sentimento dele ou o sentimento de outro? Está trazendo o sentimento de outro, né? Aquilo que às vezes ele canta aquilo que nem acredita, mas por gerar fama, acaba cantando. A gente já viu isso no mundo secular para o cristão. Bandas que não eram cristãs e cantavam músicas cristãs. Só cantavam músicas cristãs. Por quê? Porque era o ponto deles. Mas acabaram se distanciando pelo fato de confessarem que não eram cristãos. Então, como é que é ter um segmento desse? Porque normalmente, dentro desse ponto de sociedade, dentro desse ponto artístico, a fala não se apega à pessoa, se apega àquilo que ela representa. Vocês já ouviram isso ou não? Eu já ouvi isso. Você não tem que olhar o que ela faz, mas sim aquilo que ela transmite. Não, não tem como. Ela pode cantar ela ou ele pode cantar uma música impactante, mas se eles não têm uma qualidade de vida, o que esse impacto traz? Uma falsidade. Porque é aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí fica meio perdido esse negócio, né? Fica meio perdido. E para o segmento cristão, hoje em dia, parece que não está mudando muito. Mas, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo quebra esse tabu. Paulo, ele quebra esse tabu. 1 Coríntios, capítulo 11, na verdade é 1 Coríntios, porque é uma carta. Então, tem que consertar a língua portuguesa. É uma carta, então é a primeira carta de Coríntios. Capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vos elogio porquanto em tudo que vos lembrar de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que eu vos transmiti. Entretanto, desejos que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Só até aqui. Daqui em diante é uma polêmica
Eu não quero chegar nesse ponto aqui, porque não é esse o contexto de hoje, né? Eu tenho um pensamento sobre do versículo 4 para baixo. Então, o que o Paulo está trazendo aqui? Que nós sejamos imitadores. O que a gente vê hoje, até mesmo hoje nas igrejas, não olha para o homem, olha para Cristo. Mas a pergunta é, você enxerga Cristo? Você viu Cristo? Não é isso. A gente não consegue ver, a gente sente, mas a gente não vê Cristo. A gente vê Cristo através das Escrituras. Perfeito, amém. Mas o que Paulo está falando para o povo de Corinto? Lembrando, as Escrituras não estavam prontas. Então como é que ele ia falar isso? Leia a Bíblia. Como é que ele ia falar? Leia a Bíblia. Não tinha. A pessoa comum, uma pessoa comum, ela não tinha acesso às Escrituras. Quem tinha acesso às Escrituras eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Eles tinham acesso. O ser humano, o homem comum, o simples, não tinha acesso. Principalmente os gentios. Aí que eles não tinham mesmo. Eles tinham as histórias contadas, narradas. Mas acesso às Escrituras em si, não. Eles tinham que ir para a sinagoga para poder ouvir, né, semanalmente lá o sacerdote trazendo a ministração que ele queria, e normalmente era a lei. Lembrando que era o Antigo Testamento, era a Torá, que era lida. Raramente se trazia alguma coisa sobre os profetas. Raramente. Quem foi falar sobre os profetas dentro de um templo foi Jesus, para dizer que ali estava se cumprindo aquela profecia. Então, assim, Paulo, então, ele teve que falar, gente, vocês têm que imitar a mim, porque eu imito a Cristo. Ele se coloca como referencial. É uma responsabilidade muito grande. Dificilmente a gente vai ouvir um líder falar isso. Olhem para mim. Eu tive um líder que falou isso para mim, o pastor Mauro falou. Eu falei, pastor, preciso ser discipulado. Ele falou, eu não sei discipular, não. Falou, não sei discipular, mas olha para mim. Então esse olhar para mim não é uma soberba, não é uma demagogia, não é um narcisismo. É entender que é útil, ele está fazendo aquilo que é em Cristo. E, ao mesmo tempo, dizer, se eu sair desse direcionamento, não me segue mais não. Se eu errar e não me consertar, para de me seguir, para de olhar para mim. Paulo estava nessa condição de dizer, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala, não falou apenas, seja meus imitadores, só me imitem. Não, ele trouxe a sua referência do qual ele tá citando. E ser hoje uma referência é uma situação muito séria, porque nós olhamos para os outros. Nós olhamos. E nós queremos olhar para o outro com um olhar crítico. Mas um olhar crítico negativo, não é positivo. Porque eu quero me justificar em cima do outro. Eu quero justificar os meus erros, as minhas falhas, pelo outro. E a gente, às vezes, busca comparativos com pessoas sempre inferiores. A gente não busca com pessoas que a gente entende que é maior. Fulano faz isso, eu também posso fazer. É essa a referência. Não, fulano faz isso, eu sei que é errado, então não vou fazer.
É uma grande diferença aí. Então, até onde a gente consegue entender essa referência? Como está o nosso referencial para o outro? Porque por mais que esse capítulo 11:1, quer dizer, que esse versículo esteja no capítulo 11, se nós formos no capítulo 10, porque se você prestar atenção, essa passagem aqui, pelo menos na minha Bíblia, o título vem depois do versículo 1. Então é uma continuidade do 10. Então o versículo 32 do capítulo 10, ele está escrito aqui: não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar todos e de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Aí vem: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Quer dizer, esse versículo 33, me imitem nisso. Me imitem na forma que eu também procuro agradar todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Ele não busca o bem do outro para ele. Ele busca o bem para que todos sejam salvos. Ele busca para a salvação, não é para benefício dele. E que se a gente prestar atenção, hoje, o que acontece é que um líder tem buscado para benefício dele. O benefício tem que ser dele, não é para a salvação. Se olharmos para nós mesmos, nós, como cristãos, vamos dizer aqui, o que há? O templo, não vou falar igreja, né? Porque está falando que a gente não seja tropeço para a igreja também, de Deus. Mas o templo, o que o templo te dá poder? No que o templo te dá poder? Quando você entra dentro de um templo, de uma igreja, tá? Naquele momento que você entra, qual o poder que ela te dá? Nenhum. Ela não te dá poder. E às vezes o crente entende que a igreja te dá o poder, de ir à igreja te dá um poder. Não. Você não depende, vou falar de uma forma segura, você não depende da igreja. É a igreja que depende do que você tem. Porque o dom está em você, ela não está na igreja. Na igreja que eu falo, templo, gente, não são, não, é o edifício, não são pessoas. Tá? Então, o templo precisa de você. Se você tem um dom de cura e você vai para aquele local, vai ter cura naquele local. É isso que tem que acontecer. Se você tem dom de interpretação, de discernimento, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, se você for para aquele local, aquilo vai acontecer. Porque a pessoa que tem o dom está naquele templo. Mas se ninguém tiver o dom, mas o Senhor ele vai derramar o seu espírito da forma que ele quer. Sim, ele vai fazer isso. Mas você já tem o dom. Então perceba que irmos ao culto, irmos à igreja, é para benefício do outro. Eu tenho que ser um instrumento para aquele que está chegando, seja abraçado. Se você vai num hospital, você está em busca lá de um médico específico, e o médico específico não está lá, você vai passar por outro, que não é a especialidade dele?
Não vai. Por mais que ele queira fazer, não é a especialidade dele. Pessoas que vão passar por cirurgias específicas, não tem que ser o cirurgião específico para fazer aquilo? Que se for um que não é a sua especialidade, corre esse risco? Jesus disse, eu vim para os doentes. A gente tem costume de dizer que a igreja é um hospital. Mas a gente não aceita os doentes. A gente não aceita, a gente quer todo mundo são. Só que, como Jesus disse, os sãos não precisa de médico. Então, em que nível nós estamos como igreja? No entendimento de Cristo como igreja. Se aqueles que são doentes, a gente rejeita. E a gente está rejeitando o doente, quer dizer que nós estamos falando para aquele doente que a doença que ele tem, entre aspas, espiritualmente falando, nós não somos capazes e não somos selecionados para isso. Então o problema está em nós ou o problema está na pessoa? O problema está em nós. E a gente não olha por esse lado. A gente não olha como igreja, a gente não olha falando assim, ó, nosso hospital aqui está carente desse médico, desse especialista. Temos que preparar temos que levantar temos que pedir a Deus, orarmos em conformidade para que chegue alguém para isso. Não, a gente pede a Deus para que Deus não mande pessoas assim. Só que o mundo tem essas pessoas. E essas pessoas precisam ser curadas. Não quer ter o trabalho. Então, o que nós estamos fazendo? Paulo está dizendo, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja meus imitadores, quer dizer, ele está fazendo o possível para suprir, como Jesus supriu. A gente vai também entender isso quando a gente está falando questão de ídolos terrenos, né, pessoas que eram famosas, mas que se debilitaram por causa dos seus vazios interiores, porque não souberam como se preencher, e se preenchiam com coisas. Então, tinha pessoas que rejeitavam Jesus, que não viam Jesus como quem era. Tinha, mas essas pessoas não o enxergaram, porque quiseram ver um Jesus, um Cristo, como eles entendiam, como eles queriam. Jesus ele não vem como nós queremos. Jesus vem como nós precisamos. Para nós, ele vem como nós precisamos, não como nós queremos. E a gente deixa de aceitar a Cristo porque ele não vem como eu quero. Mas ele sabe o que eu preciso. E o precisar é mais importante do que o querer. O precisar traz libertação, o querer não traz. O querer tem que ser do Senhor, não nosso. Um certo homem falou, um leproso falou para Jesus, se o Senhor quiser que eu seja curado, eu serei. Jesus falou, eu quero ser curado. Nós temos que nos preocuparmos com o querer de Jesus. Então, assim, olha o quanto o Senhor quer para nós e nós não queremos. E o querer dele é no nosso precisar. O querer dele não é no nosso querer. O querer dele é sempre no nosso precisar, naquilo que eu preciso, naquilo que eu não quero enxergar ou aquilo que eu fecho os olhos para aquilo, para passar desapercebido. Mas eu sei que está ali.
Eu tenho consciência disso. Então, será que realmente nós aqui temos a condição de falar para uma pessoa assim, me imita, porque eu imito Cristo? É um pensamento, é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente não tem que ter aqui a soberba, a demagogia, qualquer coisa assim. Não, é uma reflexão nossa. Nós temos que nos avaliar todos os dias. É uma avaliação interior de cada um de nós. Não é um apontamento, não é uma imputação de culpa, mas é uma referência. E isso não te desqualifica. Se você achar falta em você, isso não te desqualifica. Pelo contrário, isso te edifica. Porque você achou aquilo e você quer melhorar. Por isso. Não, mas aí eu quero esconder. Mas esconder de quem? Esconder de mim mesmo? Esconder de Deus, de Cristo, do Espírito Santo? É impossível. Posso esconder de vocês, mas de mim mesmo não escondo. Né? Aí eu vou pegar um cantor secular que dizia isso, que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E por que ele dizia isso? Por que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira? Porque você tem que mentir o tempo todo, não uma vez só. É o tempo todo repetir aquela mentira. E não é um sofisma de você tanto repetir aquilo se torna uma verdade, não é isso. Vai continuar sendo mentira. E a verdade traz leveza, né? Sim. Depois que eu te falei, eu tô Aí eu vou para outro cantor agora, um cristão, cantor de rap cristão, que ele fala: a verdade dói, mas liberta. E é a verdade, ela dói, mas ela liberta. Só que às vezes a gente não para entender. A gente vai olhar para Paulo dizendo: e seja meus libertadores, vai falar que ele é soberbo. Falar que é prepotente, que ele era o dono da... Não. As pessoas não tinham uma Bíblia na mão naquele tempo. Então ele falou assim: gente, eu sou a Bíblia. É como se fosse assim: vocês não andaram com Cristo, vocês não conheceram Cristo, vocês não participaram com Ele, mas eu tenho um contato direto com Ele. Então, eu vou ser o canal, Ele vai falar para mim e eu vou transmitir para vocês. Então, aquilo que eu fizer, vocês façam, porque eu estou repetindo aquilo que Ele faz. E realmente o que Ele diz aqui no versículo 33 é isso. Ele está falando: eu não vim fazer a minha vontade, entre aspas. Eu vim fazer por vocês. E quantas vezes Jesus disse isso? Então ele está repetindo o que Jesus disse, mas ele está repetindo em atitudes. Ele não está repetindo em palavras apenas. Ele está falando das atitudes. Olhem para mim, sejam meus imitadores. Quer dizer, eu tenho que ser um referencial para você de testemunho. E quantas pessoas nos olham como cristãos, sem saber o que é cristianismo? Lê aí, pode ler. Que o Severino escreveu. O Severino escreveu: muito importante essa palavra, pois Cristo é o modelo do cristão. O apóstolo Paulo tinha essa visão, que o Senhor abre o entendimento dos pregadores para explicar e aplicar nos ouvintes. Glória a Deus por isso. Eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto dessa dinâmica. Eu sinto falta disso. Mas percebam isso, gente. Aqui não é porque eu faço ou eu sei. Não, eu estou me colocando na condição também de me aperfeiçoar cada dia mais. Por isso que eu gosto daquele louvor, me ajude a melhorar. Eu gosto muito daquele louvor.
Tudo bem que eu não concordo com tudo que ele disse, né? Ele vai ao extremo. Eu sou humano, eu só sei errar. Não, eu sei acertar também. Mas, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu gosto desse louvor por causa disso. Me ajude a melhorar. Eu tô olhando para mim mesmo, tem que ser e fazer melhor. Eu tenho que fazer melhor. Eu não tenho que fazer melhor para mim mesmo. Eu tenho que fazer melhor para que o outro entenda que há possibilidade. Então é isso que eu falo. Quantas pessoas olham para nós sem conhecer a Bíblia e nos avaliam como cristãos? Não é a Cecília, não é o Pedro, são crentes. Que se a Cecília, se a Cissa, ela for fazer o que é certo, vão falar que ela é exagerada. Mas se ela pecar, é a crente. Olha o tamanho da balança. Ou não é assim que funciona? Se você faz tudo certinho, vamos sair para beber? Não, não quero. Você é careta, você é isso e aquilo. Mas se você for, você não é crente? É isso. As pessoas estão buscando a referência. As pessoas perguntam como vocês conseguem viver dessa forma, sem se corromper. Mas sem se corromper, como que você, crente, se corrompeu? É assim. É assim que se age. Por que você caiu? Por que você traiu? Por que você é crente? Mas se você não trai, não faz isso, não faz aquilo, você é careta. Isso é normal. Então é isso que Paulo está trazendo, que a gente não seja tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja. Não é isso que ele disse anteriormente? É que a gente não seja o tropeço, que a gente não seja o motivo de tropeço. A Bíblia relata que o escândalo seria inevitável, mas ai daquele de quem viesse o escândalo. Então, até onde a gente consegue entender e discernir ser imitador de Cristo? Jesus disse que nisso sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Foi isso que ele fez. Então ele está falando, vocês têm que me imitar. Falando para os discípulos. O discípulo estava ali andando ao lado dele. Praticamente 24 horas por dia. E nem todos entenderam. Como eu disse, tinha um que queria usar Jesus em vez de deixar ser usado. E quantos são, hoje, mesmo com a Escritura na mão, querem usar Jesus? Não, Jesus tem que fazer. Ele vai fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu vou a monte, eu prego, eu faço aquilo, eu faço voto. Então Deus tem que fazer. Não, ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Ele não vai fazer porque você quer. Ele vai fazer naquilo que você precisa, naquilo que o povo precisa. Por isso que muitos que estão corrompidos, às vezes, são usados, não por ele, pelo povo, que o povo precisa. Porque quem foi lá foi na fé que as pedras tiveram que clamar. E as pessoas entendem então que está tudo bem, que pode pecar, que Deus vai continuar usando. Mas Deus não vai continuar usando por sua causa, é por causa do outro que foi lá, que não tem nada a ver com a pessoa. Mas tem uma fé enorme em Deus. Então a gente precisa compreender isso.
A gente precisa compreender até onde nós imitamos realmente, somos imitadores de Cristo. Olhar para a pessoa e falar para a pessoa, olha para mim. Eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu queria mudar a minha vida, então olha para mim. Será que a gente tem essa condição? Olha para a minha conduta, olha para o que eu faço. Na quinta-feira eu estava ministrando, falando sobre Eliseu. E Deus escolhe Eliseu para substituir Elias. E o que Eliseu estava fazendo para ser escolhido? Estava trabalhando. Trabalhando para quem? Para a família dele. Davi, quando foi escolhido por Deus, estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Trabalhando para quem? Para o pai. Mas isso não o impediu de chamar a atenção de Deus. Lembrando que Elias tinha um servo. Quer dizer, ele estava preparando alguém para suceder ele. Mas Deus não escolheu ele. Escolheu Eliseu lá. Atrás da do 12º boi. Está escrito, ele está atrás do 12º boi. Quer dizer, arando campo, Elias passa e só joga a capa. Não teve, assim diz o Senhor para você, que você foi o escolhido, que você foi o exaltado para me substituir. Não, só jogou a capa. E ele corre atrás de Elias e fala assim, só deixa eu abraçar meus pais. Ele falou assim, vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. Ele vai lá, pega lá o seu arado, destrói, faz uma fogueira, pega os seus 12 bois, faz um baita de um churrasco e distribui para o povo. Ele estava olhando para os outros. Aí você vê a diferença. Gente, 12 bois deve estar um churrasco incrível, hein? E ali diz que depois que ele ter feito isso, aí ele vai atrás de Elias. O quanto que ele aprendeu com Elias durante esse tempo? O tempo foi curto, gente. O tempo foi curto. Deus tinha dado uma ordem para Elias. Levanta 2 reis e vai atrás do seu sucessor. Ele foi atrás do sucessor, ele não foi atrás do rei. Elias antecipa a morte dele. Antecipa. Ele foi atrás do seu sucessor. Quem levantou os 2 reis foi Eliseu. Foi Eliseu que levantou os reis. Deu continuidade. Deus falou alguma coisa para Elias? Opa, você está mudando o prumo da conversa aí. Não, eu falei para você levantar os reis, para depois você ir atrás do profeta. Não. Deus não falou isso com ele. Você quer fazer isso? Eu te falei que você tinha que fazer. Você fez isso? Então vamos abreviar tudo. E comunhão, gente, um sentimento da vontade de Deus. Então, até onde a gente consegue realmente entender isso? É essa intimidade que a igreja está carecendo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que o poder está na igreja. Eu vou para a igreja só para receber. Se todo mundo vai para a igreja para receber, quem vai doar? Não, é difícil. Vamos todos para um hospital, até os médicos precisam
de cura. Aí você vai lá com um médico na sua especialidade que você precisa e fala assim, me cura. Ele falou, não, também preciso. É o que está acontecendo hoje. Eu não estou aqui generalizando, gente. Estou falando o que está em falta na igreja. Ah, então vocês têm igreja perfeita. Não, a gente está querendo entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus para que a gente entre em conformidade. Para que a gente entre na conformidade daquilo que é necessário para o povo. A igreja tem que ser próspera para o povo, não é para o líder. A igreja tem que fornecer para o outro. A igreja tem que ser alimento para todos. Então, se tiver essa falta, não vai acontecer. Ela pode estar inchada, ela pode estar lotada, ela pode estar repleta, mas ela pode estar cheia de doente. Generalizado ali. Então, precisa-se ter pessoas em tratamento de cura suficiente para curar o outro também. Todo dia nós precisamos sermos curados, sim, mas a gente tem que ter uma condição também de ajudar a curar. Se a gente está numa guerra, se existe a batalha e a guerra, aquele que está um pouco melhor ajuda aquele que está pior. Aquele que melhorou um pouquinho tem que ajudar quem está pior. Não, é aquele que melhorou um pouquinho, não quer ajudar. Tá vendo, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, mas ele fala, não é problema meu. Eu quero ser curado completamente. A gente só vai ser curado completamente na glória. Só depois que a gente sair desse corpo aqui. Porque a doença está aqui, ó, nessa pele. Agora, se a doença estiver na alma e no espírito, aí deu problema. Então a gente precisa compreender isso, que a gente precisa fazer. E o quanto mais fizermos, mais curado nós somos. A palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Se eu estou dando, eu estou sendo bem-aventurado. Só que eu estou esquecendo da bem-aventurança. Na medida que nós damos, nós nos sentimos bem. Ver que você está abençoando, está ajudando, está fazendo pelo outro, então a bênção vem sem medida. Aí a gente vai entender o que é recalcada, sacudida e transbordante. Imagina só, você tem um balaio recalcado. Recalcado é você imprensar tudo, aí você sacode para não colocar mais ali, sacode, coloca mais ali, até ficar transbordante. Não é igual você encher e transbordar sem você recalcar. Agora, recalcada, sacudida, transbordante é um outro nível. E o transbordar atinge quem estiver perto. Se o Pedro aqui se transborda de unção, a Cissa que está perto, recebe. E ela vai querer transbordar também. É isso que parece que está faltando na comunhão. Esse transbordar. Essa busca do transbordar. Mas eu quero me encher, mas eu não quero transbordar porque eu não quero atingir o irmão, porque eu quero ser melhor do que o irmão. Eu limito, eu não quero transbordar, porque se eu transbordar, vai tocar no pezinho aqui do Pedro, aí o Pedro vai sentir. Não quero que ele sinta o que eu estou sentindo. Então, agora imagina a gente ali lendo o livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito desce sobre aquele povo. Eles não conseguem nem ficar em pé. Parecendo embriagados.
porque é a primeira vez que eles sentem o impacto da presença do Espírito. Porque a gente não vai ver depois se repetir o mesmo ato, da mesma conformidade. Só que a gente quer que isso se repita, 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 repita. Não, mas se a gente tiver intimidade com o Espírito, para a gente vai ter que se tornar normal. Para o outro, pode ser estranho, mas para a gente, já tem que ser íntimo. E às vezes você vai olhar dentro da igreja, as pessoas buscando o mesmo proceder. E ele não vai acontecer da mesma maneira. O Senhor não repete as coisas. Ele fala que ele faz nova todas as coisas. Então sempre vai existir a novidade. E a gente quer que repita as coisas. Eu quero que repita o culto de tal dia, porque foi maravilhoso. Não, não vai se repetir. Deus não é um Deus que ele repete as coisas. Quem tem mania de repetir as coisas é o inimigo. Ele tem mania de repetir as coisas. As afrontas, os ataques dele, é tudo repetitivo. Se a gente prestar atenção no que ele faz, o pacto que ele faz. Ele não pede como sacrifício quem você mais ama. Quem que fez isso pela humanidade? Não foi Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho. Quem mais ele amava? Aí o inimigo vai lá e repete o ato. Por que isso? Porque ele não queria ser igual a Deus? O inimigo não queria ser? Então ele faz com que nós também desejássemos a mesma coisa. Porque se a gente sacrifica quem a gente ama, a gente está repetindo o que Deus fez. Mas como Deus. Só que Deus ressuscita o seu filho. O inimigo ressuscita quem? Deus deu ao seu filho uma autoridade que nenhum outro tem no céu. O inimigo fez isso com quem? Então, até onde a gente consegue discernir isso? Até onde a gente vai conseguir entender que nós precisamos sermos esse instrumento dentro da congregação, dentro da igreja, para os outros? Ser o referencial. Da pessoa vir congregar ou aceitar Cristo porque te viu ser diferente. Que talvez não soubesse ler a Bíblia ou não discernisse a Bíblia, mas conseguiu ver a Bíblia em você. Através dos seus atos, através de atitudes simples. Como eu disse, até no trabalho, como Eliseu, como Davi. Quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja onde quer que você esteja, uma atitude talvez que você faça, te faça ser diferença. Te traz a diferença. A forma de olhar, a forma de enxergar as coisas, a forma de falar. Pedro foi entendido como servo de Jesus pela forma que ele falava e se vestia. E ele não aceitou aquilo. Não tinha como esconder. Então a gente precisa discernir isso, até onde a gente consegue, através dos nossos atos, sermos Bíblia para o outro. Sermos Cristo para o outro. Porque se nós nos denominamos cristãos, isso significa que somos pequenos cristos. E se somos pequenos cristos, nós temos que sermos esse referencial para o outro. Se Cristo realmente, fisicamente, estivesse na Terra, ele seria diferente do que ele foi na Terra?
por causa da mudança do século, do tempo? Não. Mas Jesus estaria, talvez, em uma balada? Talvez estivesse na porta da balada esperando a pessoa sair para poder falar. Porque a gente não consegue discernir o nível dele. Eu vou calcular pelo que eu acho. Mas o que eu acho, é acho. Então, Jesus vai muito além. Então, qual é o nosso além do nosso querer? Qual é o além do nosso querer? Eu quero estar domingo pela manhã num culto? Eu quero realmente, cansado da correria do dia a dia, se isso aqui trabalha e estuda, ele trabalha 2 vezes, que às vezes vai fazer iFood, né, porque a necessidade grita, a gente às vezes não quer. Temos que sermos sinceros um com o outro. Não queremos, mas precisamos. Para o outro. Sem a voz de vocês louvando aqui, como é que seria? Né? Sem a experiência e a maturidade do seu Dodô aqui, o que seria? Sem a casa nos oferecendo esse conforto com a pastora Lia, com o entendimento dela, as orações, os clamores. Então, é isso que a gente precisa discernir. Um completa o outro. Mateus 10:42. Então, até onde a gente consegue discernir isso? Durante o tempo. Até onde a gente consegue olhar a necessidade que é a igreja, porque o templo está lá para o doente chegar, mas para o doente chegar tem que ter um médico específico. E às vezes a gente só está pensando no clínico geral. Só que o clínico geral só te encaminha. Ou eu estou errado? Ele vai te encaminhar para um profissional, ele vai fazer só uma avaliação. O clínico geral tem a sua especialidade? Tem, ele está ali como clínico geral, mas ele tem a especialidade dele. Se uma pessoa vier na especialidade dele, ele vai marcar com aquela pessoa para que volte para ele no dia que ele vai estar no seu serviço. Então, ele está geral ali porque ele vai falar, não, você precisa hoje de um endócrino, você precisa hoje de um cardio. E ele vai te direcionar e você vai ter que voltar depois. Aí quando marca para depois, como é que a gente fica? Eu não vou, não. Fui lá porque eu tenho esse tempo agora. Não é para daqui a 3 meses. Não é para daqui a pouco. Você não vai ligar a sujeitar e voltar depois. Então, até onde? Quando a pessoa ela vem para a igreja, é o dia que ela está mais desesperada. Aí a gente fala para ela, volta depois. É um perigo. É um perigo. Eu me lembro de um conhecido meu lá de São Gonçalo, que ele queria se batizar. Mas ele estava procrastinando o batismo dele. E ele falou, não, depois eu me batizo, depois eu me batizo. Só que um certo dia, ele estava na casa dele, assistindo TV. E de repente ele escuta uma briga do lado de fora, escuta um barulho na porta, depois ele escuta o estampido do tiro. O tiro pegou na parede da casa dele, pertinho de onde ele estava.
Ele estava dentro de casa assistindo TV. Ele pegou o telefone rapidinho, ligou e falou assim: eu quero ser batizado nesse eu quero ser batizado logo. Precisa de um susto, né? Realmente. Mas aí é que tá. Será que a gente só consegue fazer por medo? E não por amor? Porque ele leu aquele versículo: se creres e for batizado, será salvo. Ele não era batizado. Ele crê, mas não estava batizado. Então, ele olhou essa dinâmica e falou: tô no meio do caminho só. Ele falou: não, quero ser batizado domingo. Ah, mas não tá nada. Não, nem que seja com um copo com água. Joga em cima de mim e tá resolvido. Eu lembro de um vídeo que eu assisti de um batismo, vocês também podem ter assistido também, dentro de um lago, onde a pessoa que estava batizando, que estava ministrando o batismo, falou assim: Senhor, se mostra presente nesse batismo. E de repente o lago começou a fazer onda. Gente, um lago fazer onda. E a onda começou a acontecer depois que ele perguntou: Senhor, pediu a presença, Senhor, faça presente nesse batismo. E a pessoa filmando, de repente você vê começar a vir as ondas assim, e na beira assim, e bater a onda. Assim, num lago, gente, não tinha vento para isso. Então a gente fica maravilhado com isso quando a gente percebe o agir. Percebe o agir. Também assisti um outro vídeo que a menina, quando foi batizada, logo do batismo ela morreu. Logo após o batismo. E o povo começou a louvar, a chorar e louvar ao mesmo tempo, provavelmente porque sabiam que essa pessoa deveria estar debilitada. E após o batismo ela foi. Não é o que se quer, é o que se precisa. E até onde eu entendo esse precisar do outro? A carência do outro, a dor do outro. Eu consigo limpar a ferida? Eu consigo, espiritualmente falando, consigo limpar a ferida dessa pessoa? Eu consigo acompanhar essa pessoa? Eu consigo discernir o que ela está sentindo? E não falar: isso é bobeira. Quando me converti não era assim não, era desse jeito, você já está passando o limite. Não é naquilo que eu quero, é naquilo que o outro precisa. Que não sejamos realmente pedra de tropeço, quer seja para gregos, quer seja para judeus, quer seja para a igreja. Mas que a gente seja útil, que a gente realmente consiga ser imitador de Cristo, que a gente consiga ser verdadeiramente entender o que é ser cristão. Ah, mas eu não conheço a Bíblia toda para ter esse nível. Não, é só você ter disponibilidade de ser. É só ter a disponibilidade de ser. E deixar que Deus haja na sua vida. É você descobrir qual é o dom que você tem, qual é o seu chamado. Quando nós sabemos qual é o dom que se manifesta mais em nós, a gente se torna mais útil. A gente se torna mais instrumento, a gente se torna mais capaz. Aí a igreja ela se torna forte. A igreja se torna forte porque tem um povo forte dentro dela. Tem um povo forte capaz de fazer. Da gente abrir mão das nossas necessidades carnais para prevalecer as necessidades espirituais. Quem nós alimentamos mais? O que nós fazemos mais? Então, é uma palavra, gente, de reflexão para todos nós. De alinhamento ministerial, eu posso dizer. A gente está numa igreja em formação, a gente está em crescimento. Não parece, né? Nós estamos com a obra parada, mas não é porque a obra está parada que a nossa obra de pessoas está parada, de cristãos está parada. A gente está parado na obra
material por mão de obra, não é por questões questão financeira, isso, aquilo, mas finança também, né? Porque tudo precisa de recurso. Irmão, uma palavra, como eu falei, uma palavra de reflexão para todos nós, que possamos entender e discernir isso e pôr em prática. Amém? Uma palavra, como eu falei, de reflexão para todos nós, e que o Senhor nos dê esse discernimento para entendermos isso e pormos em prática. Amém? Podemos orar para encerrarmos? Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade gostosa de estarmos aqui reunidos aprendendo, que o Senhor faça de nós mesmos imitadores, porque Paulo tinha base para dizer que ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senhor, e nós queremos ser seus imitadores também. Ensina-nos. Traga para nós aquilo que nós precisamos e não queremos. Cumpra por vontade, mesmo que seja difícil para nós, mas ensina-nos a sermos imitadores do Senhor. Ensina-nos a sermos bênção para o outro, para o nosso próximo, de poder abençoar, Senhor, de poder contagiar com a unção do Senhor, transbordando em nós, para que através de nós outros venham a conhecer que Tu és Senhor e não há outro como Tu. Então, que a Tua graça continue sobre nós, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Ó Deus, e o que o Senhor está fazendo lá no norte, através dos Teus servos, que coisa gostosa, que maravilha, Senhor, a Tua igreja está se levantando ali também. Irmão Severino, a irmã Fátima, e a casa dele sendo aberta para a Tua igreja. Então, que ali a bênção, a prosperidade do Senhor alcance eles de uma maneira sobrenatural. E aqui que o Senhor venha, continue fazendo, papai, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Obrigada pela vida dos nossos pastores, das famílias deles. Obrigada por cada um de nós, os que vão para casa agora, possam ir, Senhor, transbordando da Tua graça, do Teu amor e entender que precisamos ser úteis para o nosso próximo. Fica aqui conosco e a Tua graça nos dando uma semana maravilhosa, abençoada, de vitória. Que o Senhor venha, Senhor, para suprir cada necessidade de cada um de nós. Que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha prover aquilo que necessitamos, para a glória e honra do Teu nome. Alcance cada um que tem estado conosco, presente nessas lives, de longe, de perto, a Tua bênção, assim como o Senhor tem nos abençoado aqui nesse cantinho gostoso. Que possa se estender as Tuas bênçãos para todos aqueles que têm estado conosco. Obrigada, papai, te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça Teu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz. E esta paz não seja apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe, em nome de Jesus.